Olá pessoal, Luciano Ribeiro mais uma vez aqui para hoje, que é a nossa última aula de bioestatística. Enfim, chegamos ao fim da nossa disciplina. Hoje eu falarei sobre a ANOVA Two-Way, um tipo de análise de variância muito empregada em estudos estatísticos de pesquisas científicas. Na aula de hoje nós integraremos teoria e prática como fizemos na aula anterior, demonstrando assim como aplicar a ANOVA Two-Way em algumas situações. Então vamos lá. Mas antes vamos ao nosso quiz de hoje. O que é a ANOVA e para que ela serve? Quais os tipos de ANOVA? Para que serve um pós-teste? Então vamos à nossa aula de hoje de bioestatística, falando um pouco sobre a ANOVA Two-Way. Só relembrando, existem três tipos de ANOVA. ANOVA One-Way, ou de uma via, Two-Way, de duas vias, e Three-Way, de três vias. Todas elas podem ser simples, isso é, com medidas independentes, ou com medidas repetidas. Por definição, em estatística, a análise de variância bidirecional, ou two-way, é uma extensão da ANOVA, unidirecional, que examina a influência de duas variáveis independentes, categóricas e diferentes sobre uma variável dependente contínua. Como objetivos, a ANOVA Two-Way visa avaliar o efeito de cada uma das variáveis independentes sobre a variável dependente e também se existe algum tipo de interação entre as variáveis independentes. Existem alguns pré-requisitos para o teste. 1. A variável dependente ela tem que ser mensurada em nível contínuo ou intervalar. Isso é, ela deve ser quantitativa, contínua ou intervalar. Os valores para a variável dependente têm que ser distribuídos normalmente. Isso é, eles devem passar antes por um teste de normalidade. Para testar a normalidade desses dados, nós podemos utilizar um dos testes que já conhecemos de acordo com o seu poder. A nossa planilha estará organizada da seguinte forma. Nós teremos 4 ou mais grupos de dados, nós teremos duas variáveis independentes, como se trata, nesse caso, de ANOVA Two-Way com medidas independentes, nós teremos, então, 4 ou mais amostras, e nós teremos apenas uma única medida da variável dependente por amostra. Aqui, como nós teremos duas variáveis independentes podendo influenciar diretamente na variável dependente, a nossa planilha será organizada da seguinte forma. Nas colunas, nós entraremos com as variáveis independentes secundárias. Nas linhas, nós entraremos com a variável independente primária. E as células terão os valores para a variável dependente que foram mensurados, isso é, os nossos dados. Então vamos lá ver como é que nós entraremos com os nossos dados. Aqui nós temos um exemplo onde um pesquisador utilizou duas linhagens de células para uma cultura celular. Ele utilizou células selvagens e células de uma linhagem especial, a GPP5. Nesse ensaio, ele também testou dois tipos de meios de cultura. Um meio de cultura normal e um meio de cultura incrementado com soro fetal bovino. A ideia do pesquisador aqui é ver se para a variável dependente escolhida vai existir alguma modificação a depender do tipo de linhagem celular ou do tipo de meio de cultura utilizado. Então, no Prism, nós utilizaremos tabelas e gráficos agrupados. Como percebem aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então, a nossa amostra tem um N de 5. Nós entraremos aqui com o valor do tamanho amostral, 5. Criaremos, então, a nossa planilha. A nossa planilha estará organizada da seguinte forma. Aqui nós temos os grupos, onde nós podemos colocar a nossa variável primária ou secundária, isso não tem influência.
e linhas, onde também nós podemos entrar com a variável primária ou secundária. No caso aqui, eu utilizarei as colunas para o tipo celular. Então, o grupo A, ou o conjunto de colunas A, será nossas células selvagens, enquanto que o segundo conjunto de colunas, o grupo B, será as nossas células de linhagem GPP5. Nas linhas, eu vou utilizar uma linha para meio de cultura normal e uma outra linha para o meio de cultura modificado. Então perceba que cada grupo de dados, por exemplo aqui, células selvagens, tem uma linha onde eu entrarei com os valores relativos às células selvagens cultivadas com o meio de cultura normal e uma segunda linha onde eu entrarei com os dados das células selvagens que foram cultivadas em meio de cultura modificado com meio de cultura enriquecido com soro fetal bovino. O mesmo para as células da linhagem GPP5. Então, para as células selvagens que tiveram o seu cultivo em cultura normal, eu vou inserir nessa linha. Aqui um truque do Prisma. Se vocês perceberem, aqui nós temos a disposição dos dados em coluna. Só que nós precisamos entrar com esses dados em uma linha. Então vocês clicam com o botão direito do mouse e clicam nesse botão colar transposto. Vamos voltar para cá, pegar o segundo conjunto de dados que foi cultivado no meio de cultura com soro fetal bovino e adicionaremos aqui. E agora faremos o mesmo com a linhagem GPP5. Então vejam como os nossos dados ficaram aqui. Essa primeira linha descreve um meio de cultura normal. A segunda linha descreve um meio de cultura enriquecido com soro fetal bovino. O grupo A corresponde ao grupo das células selvagens, as duas amostras correspondentes à célula selvagem, e o grupo B, as duas amostras com células da linhagem GPP5. Então, voltando de lá, nós temos as seguintes hipóteses. A hipótese nula é que as variáveis independentes não influenciam a variável dependente e que não há interação entre elas. Já a hipótese alternativa é que pelo menos uma das variáveis independentes influencia a variável dependente e pode haver interação entre elas para tanto. No nosso exemplo, as variáveis independentes são o meio de cultura e o tipo celular. Então nós temos duas variáveis independentes que podem ou não estar influenciando na variável dependente medida. Então, ao realizar a análise de variância de duas vias, nós teremos três informações importantes como resultados. Uma delas é se há influência dos fatores, isso é, das variáveis independentes, na variável dependente. Os fatores são o fator coluna, que é a variável independente secundária ou primária, como queiram, o fator linha, que é a variável independente primária ou secundária, mais uma vez, como queiram. O que eu quero dizer aqui é que a forma com que você entra com os valores das variáveis independentes, se você escolhe colocar uma variável independente em uma coluna em detrimento das que estão na linha, isso não vai influenciar na análise de variância. E ainda mais, se haverá interação entre essas variáveis independentes e que essa interação possa, então, modificar o valor da variável dependente. Tudo isso no Prisma é dado como percentual da influência sobre a variação na resposta mensurada. Então, o fator linha, o fator coluna e a interação entre eles será mostrado como o percentual da influência sobre a variável mensurada, isso é, sobre a nossa variável dependente. Então vamos lá mais uma vez ver como realizamos esse tipo de análise. Então aqui nós temos os nossos dados, só que nós precisamos nos certificar se esses valores se distribuem de forma normal. Esse é o primeiro passo. Infelizmente, não há uma análise
de linhas para o prisma. Isso é, eu não posso testar se há ou não normalidade dos dados, levando em consideração esse tipo de construção de planilha. Então, o que é que eu vou fazer para tanto? Eu vou criar uma planilha de colunas simples. Eu vou voltar aqui para os meus dados originais e vou simplesmente selecionar as 4 colunas que correspondem aos 4 grupos de dados. E vou colar esses grupos de dados aqui. Então eu tenho aqui o meio de cultura normal, o meio de cultura com soro fetal bovino, para os 2 grupos de dados, das células da linhagem selvagem, A e B, e das células GPP5 em C e D. Isso é irrelevante. Tudo que eu quero aqui é fazer um estudo de normalidade com esses dados. Então, o teste de Agostino Pearson e o de Anderson Darling não conseguirão computar, porque o N é muito pequeno, mas no teste Shapiro-Wilk nós temos que todas as 4 amostras são ou possuem distribuição normal. Então, agora nós podemos voltar para cá e proceder com a nossa análise. Para a análise de variância de 2 vias, nós usaremos a análise, em vez de usar, como nós estávamos usando antes, para a nova one-way, as análises de coluna, nós encontraremos em análise de grupo. Então nós temos aqui a nova two-way. E nessa janela aqui, nós vamos informar se esse tipo de análise é com medidas repetidas ou não. No nosso caso, essa primeira é uma análise de variância de 2 vias independente. Então nós não precisaremos modificar nada inicialmente aqui. Clicamos apenas em OK. E aqui nós temos os resultados da nossa análise de variância de 2 vias. Vejam aqui que nós temos a fonte da variação em percentual. Então, a interação entre o fator linha e o fator coluna, isso é, entre o tipo de meio de cultura e o tipo celular, foi responsável por 19,82% da variação total na resposta. O fator linha, que no nosso caso aqui foi o tipo de meio de cultura, influenciou em 48,65% na resposta da nossa variável dependente. E o fator coluna, isso é, o tipo de célula, influenciou em 29,82% da resposta da nossa variável dependente. Percebam aqui que tanto houve interação entre os fatores, como o fator linha, isso é, o tipo de meio de cultura influenciou na nossa resposta, como o fator coluna, isso é, o tipo celular também influenciou na nossa resposta. Então aqui fica nítido que o fator que mais teve influência sobre a resposta foi o fator linha, que no nosso caso é o tipo de meio de cultura, seguido do fator coluna, que é o tipo celular, e o restante da resposta é devido a uma interação entre esses 2 fatores. Ainda sobre os resultados da análise, nós temos os valores de f e os graus de liberdade. Nós teremos 3 valores de f com seus respectivos graus de liberdade. Um para a interação entre as variáveis, um outro para o fator coluna e um outro para o fator linha. Sempre apresentado como valor de f, parêntese, grau de liberdade do numerador, vírgula, grau de liberdade do denominador. Então vamos voltar lá e ver como esses valores são apresentados. Aqui no prisma nós temos logo abaixo daquele campo onde estávamos vendo quanto do percentual de variação depende de cada fator, nós temos agora os valores de f para cada um dos fatores. Então, para a interação, nós tivemos um valor de f de 185,2, com 1 grau de liberdade no numerador e 16 graus de liberdade no denominador. Para o fator linha, nós tivemos um valor de f de 454,5, com os mesmos níveis de graus de liberdade. E para o fator coluna, que é o tipo celular, nós tivemos um valor de f de 278,6, com os mesmos graus de liberdade. Então, a interpretação dos resultados segue o mesmo padrão que já vimos. Se o valor de f calculado for significativamente diferente do valor de f previsto, há uma influência do fator, isso é, da variável independente,
nos valores da variável dependente, em pelo menos um dos grupos de dados. Mas qual ou quais grupos de dados são diferentes dos demais? Para isso, nós vamos precisar aplicar um pós-teste. O objetivo desse pós-teste é comparar, par a par, as medidas das variáveis dependentes, identificando quais delas foram afetadas pela variável independente, isso é, os fatores, e quais apresentaram diferenças significantes entre si. Na nova two-way, nós temos os seguintes pós-testes. Se o objetivo for comparar apenas o efeito do fator linha, isso é, da variável independente que está descrito nas linhas da nossa planilha, em cada grupo de colunas, nós desconsideramos o valor coluna, considerando apenas a influência dessa variável do fator linha. Mais uma vez, pode-se considerar ou não o intervalo de confiança no cálculo de f. Como já havíamos discutido, é sempre importante considerar o intervalo de confiança para reduzir as chances de erro do tipo 1. Nesse caso, o nosso pós-teste aplicado é o pós-teste de SIDAC. Já se nosso objetivo for verificar a influência do fator coluna, isso é, da variável independente que nós atribuímos às colunas, nós vamos comparar os valores da nossa variável dependente linha versus linha, só que em colunas diferentes, isso é, com alteração na condição que nós descrevemos nas colunas. Mais uma vez, se considerarmos o intervalo de confiança, o nosso pós-teste também será o de SIDAC. Já se tivermos como objetivo comparar todos os grupos de dados versus todos os grupos de dados de forma independente, considerando o intervalo de confiança, o nosso pós-teste será o de Tukey. Em qualquer uma dessas três situações, se nós não considerarmos, isso é, se nós desconsiderarmos o intervalo de confiança no cálculo de f, o pós-teste escolhido será o de Holmes-SIDAC. Então, mais uma vez, vamos voltar ao Prisma. Para realizarmos os pós-testes, estando aqui no Prisma, nós voltamos aqui, clicando na aba de A Nova two-way, e nós voltamos para essa janela de escolhas, onde aqui nós selecionaremos a aba Múltiplas Comparações e escolheremos uma das opções que foram listadas. Se nós quisermos comparar cada uma das linhas dentro da mesma coluna entre si, essa será a nossa opção. Nesse tipo de pós-teste, nós vamos comparar apenas a influência do fator linha, isso é, da variável independente que está descrita nas linhas, dentro de cada grupo de colunas. Assim, o fator coluna é desconsiderado em cada uma dessas comparações. Se esse for o nosso objetivo, o pós-teste utilizado, o mais recomendado, com maior poder, é o de SIDAC. Já se o nosso objetivo for comparar a influência do fator coluna, nós vamos comparar a média de cada conjunto de dados descritos na linha entre essa média de uma coluna diferente. Então, nesse caso, nós desconsideraremos o fator linha em cada uma dessas comparações, levando em consideração apenas o fator coluna nessas comparações. A opção, mais uma vez aqui, é o teste de SIDAC. E por último, se o nosso objetivo for comparar todos os grupos versus todos os grupos de dados de forma aleatória, a nossa opção recomendada é o teste de Tukey. Para facilitar a compreensão, vamos fazer um de cada vez. Então imagine que eu quero apenas observar qual a influência do fator linha nas diferenças entre as médias de cada um dos grupos. Então eu seleciono aqui o teste SIDAC e aí na aba de múltiplas comparações eu terei esses resultados. Então como resultado nós tivemos o seguinte: levando em consideração apenas o tipo de meio de cultura, nós vemos que o meio de cultura influencia tanto as células selvagens como as células da linhagem GPP5. Isso é, se eu mudo o meio de cultura, eu obtenho valores de média diferentes
tanto no grupo de célula selvagem, para a variável dependente que eu estou mensurando, como também nas células GPP5. Se minha intenção for verificar qual é a influência do fator coluna, eu volto para cá, seleciono essa opção, onde ele vai comparar as médias de uma linha entre colunas diferentes. Assim, considerando a influência do fator coluna, mas desconsiderando nessa comparação a influência do fator linha, nós selecionamos essa opção e aqui mais uma vez utilizamos o teste de SIDAC. Nesse caso, se eu utilizar o meio de cultura normal, não haverá diferença entre a média do valor da variável dependente quando eu comparo células selvagens versus células da linhagem GPP5. Entretanto, quando eu utilizo um meio de cultura enriquecido com soro fetal bovino, que é o caso da segunda linha, sim, há diferença entre os valores da variável dependente quando eu comparo células selvagens e células GPP5. Qual é a conclusão que eu posso tirar daqui? Que usando o meio de cultura normal, não há diferença em relação ao tipo de cultura celular. Entretanto, quando eu utilizo um meio de cultura enriquecido com soro fetal bovino, eu obtenho uma diferença, seja lá no que eu estiver medindo, de parâmetro dependente entre as células selvagens e as células da linhagem GPP5. Se em vez de fazer separado eu quiser fazer uma comparação com todos os fatores contra todos os fatores, eu seleciono essa opção e aqui o teste é alterado para o teste de Tukey. E aí nós temos as seguintes comparações. Meio de cultura normal, células selvagens versus meio de cultura normal, linhagem GPP5. Então, usando a cultura normal, se eu comparar os dois tipos de linhagem, o resultado é que não há diferença. Já se eu comparo célula selvagem que cresceu no meio normal versus célula selvagem no meio modificado, há diferença. Mostrando assim que o fator linha, isso é, o tipo de meio de cultura, influencia na resposta quando eu comparo células selvagens. Já nessa outra comparação, nós temos células selvagens que foram cultivadas no meio de cultura normal versus linhagem GPP5 que foi cultivada no meio de cultura enriquecido. E mais uma vez nós temos diferença entre esses grupos. E assim por diante em cada uma das comparações possíveis. Então agora vamos para a ANOVA two-way com medidas repetidas. Qual é a diferença entre esses dois tipos de ANOVA two-way? Na ANOVA two-way simples ou independente, nós temos amostras independentes para cada uma das condições. Enquanto que na ANOVA two-way com medidas repetidas, nós teremos amostras onde nós mediremos o valor das variáveis dependente em momentos distintos do tempo, em condições de antes e depois. Por definição, a ANOVA two-way com medidas repetidas é uma análise de variância bidirecional, que é uma extensão da ANOVA unidirecional, só que ela examina a influência de duas variáveis independentes, onde uma delas é temporal, sendo que essas variáveis independentes categóricas e diferentes estão influenciando ou não uma variável dependente contínua. Já o objetivo da ANOVA two-way com medidas repetidas é avaliar o efeito de cada uma das variáveis independentes sobre a variável dependente, se existe alguma interação entre essas variáveis independentes e se essa variabilidade dos sujeitos da amostra podem ou não interferir na resposta. Como não poderia deixar de ser, um teste paramétrico tem algumas exigências. A primeira delas é que a variável dependente seja mensurada em nível contínuo ou intervalar. Então ela tem que ser quantitativa contínua. Os valores para a variável dependente têm que ter distribuição normal. E, como nós já vimos anteriormente, nós devemos assumir ou não se há esfericidade entre esses conjuntos de dados. Quanto à normalidade, nós podemos testar utilizando um dos testes de normalidade que nós já conhecemos.
Quanto à esfericidade, o correto é não assumir esfericidade, visto que é uma condição muito difícil de ser atingida, e usar a correção de Geiser-Greenhouse. A nossa planilha estará organizada da seguinte forma. Nós teremos 4 ou mais grupos de dados, teremos 2 variáveis independentes, onde uma delas é temporal, nós teremos 2 ou mais amostras e nós mediremos o valor da variável dependente 2 ou mais vezes nessas amostras. Ainda sobre a organização da planilha, nós vamos entrar com os valores das variáveis independentes nas colunas ou nas linhas. A variável temporal pode ser tanto inserida nas colunas como nas linhas. Isso é uma escolha pessoal do analista. E as células serão preenchidas com os valores para a variável dependente, isso é, os nossos dados. Nossas hipóteses serão formuladas da seguinte forma. A hipótese nula defenderá que as variáveis independentes não influenciam a variável dependente e não há interação entre elas. Já a variável alternativa vai defender que pelo menos uma das variáveis independentes influencia a variável dependente e pode haver interação entre elas. Os resultados da nossa análise serão os seguintes. Nós veremos a influência dos fatores na variável dependente da seguinte forma. Nós podemos checar se há interação entre as variáveis independentes e se essa interação influencia na variável dependente. Nós também veremos se o fator modificador, isso é, a variável independente que nós escolhemos, tem influência sobre os grupos de dados. Também se o fator tempo, que é a nossa variável temporal, vai influenciar na resposta ao fator modificador. Também nós teremos o fator sujeito, isso é, se o pareamento foi efetivo ou não, isso é, se não há diferenças entre as variâncias do grupo antes e depois dos tratamentos, isso é, dos fatores modificadores e do fator tempo. Tudo isso vai ser mostrado, assim como antes, em percentual da influência sobre a variação da resposta mensurada. Os valores de F serão mostrados como valor, entre parênteses, graus de liberdade do numerador, vírgula, graus de liberdade do denominador. E a interpretação é a mesma. Se o valor de F calculado for significativamente diferente do valor de F previsto, há uma influência do fator, isso é, das variáveis independentes, nos valores da variável dependente em pelo menos um grupo de dados. Mas qual grupo de dados é esse? Para isso, mais uma vez, nós teremos que realizar um pós-teste, cujo objetivo é comparar, par a par, as médias das variáveis dependentes, identificando quais delas foram afetadas pelas variáveis independentes e quais apresentam diferenças significantes entre si. Aqui nós temos os seguintes pós-testes possíveis. Se o nosso objetivo for comparar a influência do fator linha, comparando linhas versus linhas em grupos diferentes de colunas, o nosso teste, considerando o intervalo de confiança, será o teste de Tukey. Se nós quisermos, então, comparar linhas versus linhas, mas na mesma coluna, nós teremos ideia de quão grande o fator linha interfere na resposta independente do fator coluna. Mais uma vez, considerando o intervalo de confiança, o nosso pós-teste é o de Tukey. Nós podemos ter como objetivo comparar coluna versus coluna na mesma linha e assim observar o efeito do fator coluna na nossa resposta. Se nós considerarmos o intervalo de confiança para o valor de F, o pós-teste escolhido deve ser o de Sidak. Já se nosso objetivo é comparar os grupos colunas e linhas versus um grupo controle, considerando o intervalo de confiança, nós usaremos o pós-teste de Dunnett. E em qualquer uma dessas opções, se nós desconsiderarmos o intervalo de confiança para o cálculo de F, o teste utilizado é o de Homo-Sidak. Então vamos lá uma última vez no Prisma e ver como podemos fazer esse tipo de análise. Para esse nosso exemplo, nós teremos o seguinte experimento. Foi realizado um teste em 2 grupos de animais, um grupo de animal considerado controle e um grupo de animais tratado com uma droga experimental. Ambos os grupos tiveram a variável dependente mensurada na linha de base, isso é, na condição basal, e depois de uma injeção, que no grupo controle se constituiu de um placebo, enquanto que no grupo droga, da droga experimental.
Após isso, os efeitos foram mensurados 1 hora, 6 horas e 12 horas após a injeção. Nesse caso, nós temos duas variáveis independentes distintas. A primeira variável independente é a presença ou não da droga teste. A segunda variável independente é o tempo. Então vamos organizar esses dados no Prisma. Aqui no Prisma nós vamos criar uma nova planilha de grupos e entrar com um N de 5. Percebam que o N é de 5 porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5 componentes ou 5 indivíduos em cada um dos grupos. Aqui nós entraremos com o fator coluna. O fator coluna, nesse caso, será a presença ou não da droga. O fator de linha será o baseline, o momento em que se administrou a droga ou placebo, 1 hora depois, 6 horas depois e 12 horas depois. Agora vamos voltar lá, selecionar os dados e colar. O primeiro passo aqui é testar a normalidade dos dados. Mais uma vez, aqui nós temos que ter cuidado com uma coisa. Para testar a normalidade aqui, nós temos que considerar os valores preenchidos em uma linha e não na coluna. De tal forma que, para testar isso, nós vamos ter que criar uma planilha de coluna simples e depois nós vamos selecionar os dados de um grupo, copiar e clicando com o botão direito do mouse, vamos colar transposto. Então, aquilo que estava numa linha lá, 34, 65, 49, 52, 45, agora está na coluna. 34, 65, 49, 52, 45. Faremos o mesmo com o outro grupo. Copiamos. E colamos transposto. Aqui não precisa de nenhuma identificação porque eu só vou testar se há normalidade entre os grupos de dados. Então vamos aqui em análise, testar normalidade, usar os testes que nós dispomos. E aqui nós checamos, o teste de Agostino Persson de Darling, Anderson Darling não conseguem calcular porque o N é muito pequeno, mas a partir do teste Shapiro-Wilk a gente consegue. E podemos perceber que todos os grupos têm um comportamento normal, isso é uma distribuição normal. Então, nós podemos proceder com a análise. Aqui, voltando à nossa planilha original, nós vamos aqui em análise, análise de grupos, a nova two-way, e aqui eu tenho uma importante informação para passar para o Prisma, a de que esse tipo de análise é uma análise com medidas repetidas e não uma análise two-way ordinária, como foi o caso anterior. Para isso, eu tenho que informar onde o tempo está disposto. Então, aqui, para os valores pareados, eu posso informar que o tempo está em colunas distintas ou que ele está em linhas distintas. No nosso caso, o tempo está nas linhas. Então, nós temos aqui a situação baseline, a injeção, 1 hora, 6 horas e 12 horas depois. Então, o nosso tempo está disposto dessa forma. Aqui onde nós assumimos ou não se há esfericidade. Como eu disse anteriormente, o ideal é não assumir esfericidade e usar a correção de Geiser-Greenhouse. Um passo que é opcional é determinar o nome dos fatores. Então, o fator coluna é presença da droga. E o fator linha, tempo. Nesse primeiro momento, é tudo que eu preciso fazer. Então, vou clicar aqui em OK e vamos observar os nossos resultados. Como resultado, nós tivemos que existe interação entre o tempo e a presença da droga, e essa interação é significativa.
o tempo interfere na resposta, a presença da droga interfere na resposta, bem como houve um pareamento correto dos sujeitos. Quanto ao total de variação em decorrência a cada um dos fatores, o fator que mais influenciou foi o fator tempo. Influenciou 53,73% da resposta. Em segundo lugar, a presença da droga também teve uma influência marcante, de 24,19%. A interação entre droga e tempo contribuiu com 16,79% do efeito, e os sujeitos, isso é, a variabilidade dos sujeitos, apenas contribuiu para 4,3% da variação. Em termos da análise inicial de ANOVA, é isso. Nós temos agora os valores de F para cada uma das condições. Então, nós temos um valor de F para interação, tempo e presença de droga, juntamente com os graus de liberdade. Nós temos um valor de F para o fator tempo, nós temos o valor de F para o fator presença da droga e nós temos um valor de F para os sujeitos. Agora é a hora de utilizar os pós-testes. Nós vamos selecionar aqui e nessa aba de múltiplas comparações é onde nós selecionaremos que tipo de pós-teste nós realizaremos. A primeira opção é testar o efeito do fator linha, independente dos grupos coluna, isso é, independente do fator coluna. Aqui ainda nós temos duas outras opções. Comparar todas as linhas contra todas as linhas, e quanto a isso, o teste selecionado é o de Tukey. Ou podemos comparar as linhas com a linha que nós consideramos como controle, por exemplo, clicando aqui e selecionando essa linha. Poderia ser o baseline ou poderia ser o momento da administração. Isso depende muito do crivo do pesquisador e de como ele quer fazer essa análise. Por exemplo, se escolhermos o baseline como uma condição controle, a opção recomendada aqui é o pós-teste de Dunnett. Temos outras opções, mas ele é o mais poderoso. Ainda nas múltiplas comparações, se meu objetivo aqui for comparar os valores médios de linha versus linha, cada uma dentro da sua respectiva coluna, eu na verdade estou medindo qual a influência do fator linha, isso é, nesse caso específico, do tempo. Mais uma vez, nós podemos comparar todas as médias contra todas as médias de forma independente, ou nós podemos selecionar uma das linhas como sendo a linha controle. Poderíamos escolher o baseline ou então no momento da injeção. A opção para o pós-teste aqui, mais uma vez, é o pós-teste de Dunnett. Por último, nós ainda podemos comparar as médias de uma determinada linha entre grupos distintos, de tal forma que nessa opção nós mensuramos qual foi a influência do fator coluna independente do fator linha. A opção de pós-teste aqui é o teste de SIDAC, que é o mais poderoso e recomendado. Nesse caso, para facilitar, nós faremos comparações separadas. Inicialmente, nós podemos ver qual é a influência global do fator linha independente dos grupos coluna. Nós podemos comparar aqui com a primeira linha, que é a linha de base. E para isso, utilizaremos o teste de Dunnett, que é o recomendado. Aqui na aba Múltiplas Comparações, nós temos então os nossos resultados. Nós comparamos todos os efeitos nas linhas em relação à linha que representa o valor de base, isso é o baseline. Veja que quando comparamos o valor de base com o valor do momento da injeção, nós não tivemos diferença. Qual a conclusão que nós tiramos aqui? Que não houve diferença nos valores da variável dependente entre a baseline e o momento da injeção. Mas a partir de 1 hora de tratamento, comparando com o valor do baseline, que houve diferenças significativas. Essa seria a nossa primeira análise. Retornando para cá, nós podemos escolher um novo tipo de análise, como por exemplo essa daqui, que vai comparar o fator linha
dentro dos grupos de maneira a desconsiderar a influência do fator coluna. Mais uma vez, aqui eu posso escolher qualquer um dos dois. Eu vou escolher a injeção. E o teste aplicado aqui é o teste de Dunnett. Voltando para cá, nós temos agora o grupo controle e o grupo tratado com a droga. E nós temos os seguintes resultados. Quando no grupo controle eu comparo o valor apresentado na baseline em relação a quando o placebo foi administrado, eu tenho uma diferença significativa. E a partir daí, para 1 hora, 6 horas e 12 também. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nesse caso específico, para o grupo controle, houve um efeito placebo, quer dizer, houve uma modificação no efeito em decorrência da administração simplesmente do veículo. Já no grupo tratado com a droga experimental, nós não observamos essa diferença entre o baseline e o momento da injeção. Mas, a partir de 1 hora, 6 horas e 12 horas, nós temos diferenças significativas. Então, aqui nós temos um forte componente placebo no grupo controle, tendo em vista que ele recebeu a injeção, mas essa injeção tinha somente o veículo. Um outro tipo de análise que nós podemos fazer é comparar as médias dentro de cada linha entre grupos diferentes de colunas. Então, nesse caso, nós investigaremos a influência da variável. Nesse caso, nós vamos investigar a influência da variável descrita nas colunas no efeito mensurado independente do fator linha. Para tanto, a nossa opção é SIDAC. Então, no caso aqui do pós-teste de SIDAC, ele compara os grupos controle e tratado com a droga em cada um dos tempos. Então, no que diz respeito à linha de base, não houve diferença entre a média do grupo controle e a média do grupo tratado com a droga. No baseline, também não. Mas a partir de 1 hora, nós tivemos diferenças significativas em 1, 6 e 12. O que significa isso? Que apesar do grupo controle ter tido uma forte influência de um efeito placebo, ainda existe uma diferença quando se compara os valores a partir de 1 hora em relação ao grupo que recebeu a droga. Então, sim, a droga é efetiva, apesar do efeito placebo também ter sua implicação. E assim nós terminamos essa análise de variância de 2 vias com medidas repetidas. De todas as análises paramétricas que nós realizamos em nossas aulas, a nova two-way com medidas repetidas com certeza é a mais complicada e cuja interpretação é mais capciosa e há uma necessidade muito grande de atenção na hora de chegar a conclusões aqui. Mas é só uma questão de tempo e adaptação para que vocês consigam facilmente enxergar aquilo que foi alterado. A disciplina ficou por aqui, mas a estatística continua. Então continue estudando, continue exercitando e aprimorando as suas técnicas e o seu conhecimento em bioestatística. Até mais!